Mais uma vez também, boa noite, né, a todos. Né? Sejam bem-vindos. Vamos começar com o nosso recado espiritual, né? Normalmente a espiritualidade nos dá um recado e a gente utiliza alguns livrinhos para que esse recado possa chegar a nós. E eu gostaria que alguém dissesse o número entre 1 e 287. Quem se habilita? 198. 198. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, segue sua vida com o doce sentimento do amor. Essa é a palavra de ordem de hoje, né? Já vamos dar andamento, então, porque o relógio não para, ele não espera. O Evangelho é a página 197, no parágrafo onde diz: aos olhos do vulgo. É o último parágrafo, no tema Prodígios dos Falsos Profetas. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seu interesse, de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, nós costumamos dizer aqui que tudo no universo infinito tem explicação. O que nós não conseguimos explicar é porque nos falta conhecimento para isso.
E quando acontece alguma coisa da qual nós não temos conhecimento, e algumas pessoas têm esse conhecimento, para justamente não, usando esse termo pejorativamente, mas para os ignorantes, para os que têm falta de conhecimento, ele passa por uma pessoa que tem superpoderes. Como diz aqui, poderes sobrenaturais, poderes miraculosos. E é por isso que nós estudamos a doutrina espírita, porque existem leis que regem o nosso mundo físico e existem leis que regem o mundo espiritual. As leis do mundo físico, existem as leis criadas pelo homem, que ela vai se aprimorando na medida que os povos e as pessoas vão evoluindo moralmente. E essa lei vai se tornando cada vez mais justa, a lei criada pelos homens. Mas existem leis divinas que regem o mundo físico. E essas leis são perfeitas. E nós não conseguimos derrogá-las, mudá-las, enfim. Por exemplo, eu gosto de citar muito a lei da gravidade. Um avião que está em queda, ele não vai parar no meio da queda, dando oportunidade para os passageiros saírem do avião, pularem de paraquedas, né? Para depois o avião continuar caindo. Então, o que está em queda vai cair sem parar. Né? Essa é uma lei divina que rege o nosso mundo físico. E existem leis espirituais que regem as leis espirituais que são direcionadas propriamente aos espíritos, ao mundo espiritual. E aqui nós estamos justamente falando sobre os falsos profetas, né? Os prodígios, né? Deixa eu ver o título aqui que me perdi, os prodígios dos falsos profetas. O que os falsos profetas utilizam? Para poderem ter os holofotes sobre eles, para eles se promoverem e para eles se darem bem, materialmente falando. Eles procuram ter um conhecimento, adquirir um conhecimento, mas ao mesmo tempo distorcer esse conhecimento para que eles sejam beneficiados. Somente eles sejam beneficiados. E o que nós fizemos aqui na Casa Espírita é justamente o contrário. Nós buscamos o conhecimento para compartilhar esse conhecimento e para que nós possamos expandir esse conhecimento e auxiliar as pessoas em suas vidas. Seja em suas relações pessoais, familiares, seja em suas relações profissionais, ou mesmo em relações com pessoas que nós não conhecemos no dia a dia. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita. Trazer a paz, trazer a harmonia, trazer a serenidade, o equilíbrio. E justamente os falsos profetas, em cima da desgraça do outro, da tristeza do outro, do sofrimento do outro, ele procura obter privilégios para se dar bem. Só que ele não fala a verdade. Ele manipula a verdade. Ele distorce muitas vezes a verdade. Vamos adiante. Me veio uma coisa aqui que acredito que me sopraram. Um dos ensinamentos do Cristo, justamente sobre o que nós estávamos conversando aqui.
Amai-vos uns aos outros e instruí-vos, para que nós não caiamos em armadilhas, para que nós não sejamos conduzidos por uma mentira. Isso foi o ensinamento do Cristo. É o ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Como ele também dizia, amai-vos uns aos outros, né? Faça ao outro o que queres que façam contigo. Então esse é o objetivo da doutrina espírita. Ampliar o conhecimento para que nós possamos caminhar com a mensagem inicial com mais amor, respeitando o próximo, entendendo muitas vezes que o próximo não está numa situação boa, compreender, tolerar, isso faz parte do amor. Não querer impor muitas vezes a nossa vontade, respeitar a vontade do outro. É fácil esse relacionamento com uma pessoa totalmente diferente de mim? Não. É difícil. Mas aí que está o ensinamento. Aí que está a experiência que vai fazer com que nós possamos crescer, não só como pessoas, mas espíritos, e adquirir a moralidade que tanto a espiritualidade fala. Porque o verdadeiro profeta é aquele que faz o que fala. E ele fala e ele faz. Então Jesus, cada vez que ele fazia alguma coisa, ele aproveitava para dar o ensinamento. Charles, até uma das coisas que a gente até fala muito em estudo aqui, né, de outra característica do profeta, digamos, que está mal intencionado, o discurso dele cria uma certa dependência, né, faz a gente depender ou ver nele assim como o único ditador da verdade, né? Uma bengala, uma muleta. Exato, sendo que o mestre mesmo, né, como Jesus sempre falou, ele ensina, né? Ele ensina e liberta. Exatamente. É. Bem então esse colocado, é um grande ponto assim, que sempre fica, né, até como alerta para gente, porque não raro, né, a gente acaba indo no caminho daqueles que quando vê estão mais criando uma dependência, fazendo a gente ficar dependente, do que se libertar. Aquele que está querendo te libertar. Muito bem colocado, Paulo. O verdadeiro, não sei se alguém todos escutaram o que o Paulo falou ali, que o falso profeta, ele faz com que você fique dependente dele, que você precise procurar ele toda hora. E o verdadeiro profeta é aquele que te, como se diz, te mostra o caminho e deixa você conduzir sozinho, e te auxilia para que você consiga caminhar sozinho, sem ele. Caracteres do verdadeiro profeta. Item 9, página 200. É isso, né? Não acrediteis em todos. 198, eu pulei uma página aqui. Não acrediteis em todos os espíritos, né? Obrigado, secretários e secretárias. Item 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. A mensagem é de São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Então, o que os espíritos ou a espiritualidade maior fala sobre essa passagem? Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário dar-lhes um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, com suas primogênitas da ciência,
não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O que a espiritualidade quer dizer aqui? Vamos começar, por exemplo, com as mensagens psicográficas, que são as mensagens que os espíritos passam para nós através de um médium. Muitas pessoas ainda procuram observar que espírito que mandou a mensagem e esquecem de analisar o texto, esquecem de analisar o conteúdo da mensagem. Porque eles nos alertam que um espírito pode vir, por exemplo, em nome de um papa desencarnado, pode vir em nome de uma pessoa importante desencarnada e passar uma mensagem falsa. E essa mensagem falsa, muitas vezes, ela não conta uma mentira, como se diz, escabrosa. Essa mensagem falsa, normalmente, ela instiga em nós a vaidade, ela instiga em nós o orgulho, ela instiga em nós o ego, o egoísmo. Tipo dizendo assim, vamos dar um exemplo. Veio uma mensagem para o nosso grupo, isso é um exemplo, aqui na Casa Espírita, e essa Casa Espírita aqui é a melhor casa espírita do mundo. Vamos começar a desconfiar? Por que nós seríamos a melhor casa espírita do mundo? Né? Ou o médium fulano de tal tem superpoderes, ou é o melhor médium que existe. São mensagens que justamente tocam o nosso ego. Porque nós somos pegos justamente por nós acreditarmos que somos melhores que os outros. Que merecemos mais a felicidade do que os outros. Que nós merecemos mais elogios que os outros. E é ali que está, como diz, o X da questão da mensagem. Se é uma mensagem humilde, simples, que nos alerta, que nos incentiva a continuar caminhando, incentiva, não mostrar o caminho, porque a escolha do caminho é nossa, porque senão o mérito não seria nosso, de evolução, como espírito imortal que nós somos. Então, espírito nenhum, espírito sério, espírito elevado, não vai dizer para nós o que nós temos que fazer. Ele vai dizer para nós, não desista, continue, persevere, ame mais, tolere mais, acredite mais, confie mais em Deus. São palavras de incentivo, isso são espíritos sérios. Agora, quando vem um espírito dizendo o que você tem que fazer, vamos abrir o olho. Aonde isso vai me conduzir lá na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Essa mensagem é boa para mim e para todos que estão à minha volta?
ou só para mim e só para todos que estão à minha volta, ou ela é boa somente para mim. Então o espírito elevado, ele não nos mostra o caminho. Ele nos incentiva para não parar de caminhar. E é esse detalhe que nós temos que tomar cuidado. E mesmo os espíritas mais experientes, dependendo da mensagem, ainda podem, como se diz, interpretar uma mensagem equivocada como sendo certa. Porque existem espíritos muito inteligentes, uma capacidade mental muito grande de conseguir iludibriar as pessoas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças, a máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, deram-se como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de prová-los, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. Caracteres sempre morais, jamais materiais. Faz uma referência ao livro dos médiuns aqui embaixo, né? É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, no Espiritismo, cada vez que uma passagem, alegoricamente, ou através de parábola, fala de árvore, essa árvore se refere ao ser humano. Então, se nós queremos saber se o Espírito é de Deus, se o profeta, a pessoa é de Deus, nós vamos saber pelas suas ações, que o fruto significa ação, por aquilo que ele faz. Então, uma verdadeira árvore do bem, a gente reconhece pelo fruto que ela dá, que é um fruto bom. A gente não reconhece a árvore pelo tamanho, pela aparência, pela cor. Isso se refere para nós aqui na nossa vida também. Que muitas vezes as pessoas acham que só porque alguém vem com um terno, gravata, um sapato importado, um carro importado, materialmente falando, vem lindo e maravilhoso, que ele é do bem. Os nossos olhos nesse momento nos traem. Porque achamos que tudo que é lindo e maravilhoso é do bem. Não.
os espíritos podem se plasmar para um médium como sendo um ser angelical. Mas na realidade, ele não é um ser angelical. É como se o espírito estivesse usando um disfarce para enganar o médium. Então conhece-se o espírito, se ele é do bem pelas suas ações, se são ensinamentos morais, se são ensinamentos éticos, por aquilo que ele passa, por aquilo que ele faz. E não simplesmente pela aparência. Porque nós, muitas vezes, somos enganados pela aparência. E aí vem aquele velho ensinamento dos antigos: a aparência engana. E literalmente, a aparência engana. Se nós quisermos conhecer e saber se as pessoas são do bem, se os espíritos são do bem, nós temos que prestar atenção ao fruto que elas estão produzindo. Se é um fruto bom ou se é um fruto mau. Porque pessoas aqui na Terra, materialmente falando, podem vir lindas e maravilhosas, numa roupa importada, mas a alma dela é feia, porque as atitudes dela são más, são maliciosas, são interesseiras, são materialistas. E às vezes nós vemos uma pessoa aqui na Terra com uma aparência fora dos padrões normais de beleza hoje vigente no planeta e achamos que essa pessoa é repugnante, é má, pode ser perigosa. Mas se nós tivéssemos a visão espiritual do espírito dela, nós veríamos que o espírito dela é brilhante, é luminoso. Então, os nossos olhos nesse momento nos traem, se nós não colocarmos em prática essa máxima do Cristo. Conhece-se a árvore pelo fruto, e não pela aparência, não pela cor, não pelo tamanho. A lei do trabalho é uma lei que rege tanto o mundo espiritual como o mundo físico. Eu tenho aqui algumas das leis mais importantes, não significa que são só essas, que regem o mundo espiritual e o mundo físico. A título de conhecimento. E a primeira lei que começa aqui é a lei do amor, justiça e caridade. Essa lei nos mostra que só há justiça se houver amor e caridade. Se você deixar de lado amor e caridade, não é justiça, é vingança. A segunda lei, a lei da adoração. A terceira lei, a lei do trabalho, lei da liberdade, lei da sociedade, lei da igualdade, lei da conservação, lei da destruição e lei do progresso. São leis que regem o nosso mundo físico e o mundo espiritual. E essas leis, elas são perfeitas. Por mais que nós não concordemos em algum ponto com alguma delas, mas elas são perfeitas. Somos nós que temos que ampliar nossa visão sobre nossa vida de espírito imortal que nós somos, aqui na carne, para podermos compreender melhor elas e aceitá-las com naturalidade. E, por exemplo, aqui a lei do trabalho diz o seguinte: tudo trabalha na natureza. O corpo físico ou carnal trabalha constantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico e imunológico. E os espíritos trabalham para manter a harmonia. Portanto, a lei do trabalho também é uma lei natural e que, em síntese, significa: para o homem encarnado, prestar uma atividade em troca de algo para satisfazer suas necessidades, enquanto para o mundo espiritual significa prestar serviços
em prol de algo maior. Então, até o nosso corpo físico, né, as células, né, cada célula, cada átomo do nosso corpo físico, cada órgão, cada músculo, cada artéria, estão em constante trabalho para manter o equilíbrio, o nosso equilíbrio. Se o nosso corpo físico trabalha, as nossas células trabalham, por que eu não posso trabalhar, fazer alguma coisa? Mesmo sendo uma dona de casa, ela tem uma importância na família, na lei do trabalho. Organizar as atividades da casa, tentar muitas vezes manter o equilíbrio entre os familiares, porque sabemos com o Espiritismo que muitos desafetos do passado nascem debaixo do mesmo teto. E aí começam a haver discussões entre irmãos, mãe e filha, pai e filho, e vice-versa. E cabe, normalmente, a mãe ser o esteio da família e tentar manter a harmonia desse lar. Isso faz parte da lei do trabalho. Trabalho aqui não significa só trabalhar para ter uma remuneração material, financeira. O trabalho vai muito além dessa remuneração financeira. Se tem muitas pessoas que trabalham para que eu possa ter roupa, para que eu possa ter comida na minha mesa, para que eu possa ter um veículo na qual eu possa me locomover com mais facilidade, é porque existem pessoas trabalhando para isso. Então, se alguém trabalha para que você obtenha um conforto maior ou melhor, por que não retribuir de alguma forma e me colocando à disposição de fazer alguma coisa? Não estou dizendo que temos que ter um trabalho remunerado, mas podemos trabalhar em outras formas, auxiliar pessoas, seja entes queridos, seja desconhecidos. Questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Aqui eu acho que está o X da questão, né? Por que nós trabalhamos? Para obter um benefício material, um conforto, um prazer. Eu trabalho, muitas vezes, para conseguir a minha casa própria. Eu trabalho para conseguir fazer uma viagem. Eu trabalho para poder fazer determinada diversão. Então, a espiritualidade, na lei do trabalho, que a lei do trabalho ela é perfeita, mesmo que o nosso foco inicial seja o material, está fazendo com que nós, ao longo das reencarnações, nós possamos compreender profundamente o que é realmente a lei do trabalho. Que o objetivo principal não é adquirir bens, coisas ou fazer coisas. É sair da inércia, aprendermos a trabalhar, como diz ali onde eu li, na folha, os espíritos superiores trabalham em prol de algo maior. Por exemplo, constituir, formar um planeta.
como o planeta Terra foi constituído. A parte geológica, a parte biológica, enfim, tudo que compõe o planeta Terra. A vegetação, os animais, o ser humano, a atmosfera, o céu, a terra, as águas. Imagina o conhecimento que os espíritos têm que ter para constituir, formar um planeta. Aí alguém diz, mas Deus fez o planeta em 7 dias, né? Quer dizer, em 6 dias, no 7º descansou. Isso é uma alegoria. Isso seria uma poesia. Nada nesse universo infinito aparece por acaso, num estalar de dedos. Porque se as coisas acontecessem por acaso, estaria brotando dinheiro da terra. E muitas outras coisas estariam brotando por acaso. O que a espiritualidade quer trazer para nós é que as coisas não aparecem por acaso. E aí nós vamos cair num ensinamento do Cristo. Me fugiu agora que eu estava com ele na cabeça. Deixa eu dar uma parada aqui. Como é que é, Duli? Da nossa... Lá do quintal, lá do outro centro espírita, das abelhas. A cada um é dado conforme suas obras. Que foi justamente uma piadinha que 2 amigos nossos fizeram um com o outro, quando um achou um galho com vespa e pediu para o outro carregar. Ele disse, não, a cada um é dado conforme suas obras. Né? Então, para nós aqui também, a cada um é dado conforme suas obras. Se eu trabalho, eu tenho algo em troca. Se eu não trabalho, o mundo espiritual não vai te dar nada. Porque você tem que fazer por merecer. Aqui na Terra, nós adquirimos um cartão de crédito. Que eu vou usá-lo primeiro e depois vou ver como é que eu vou pagar ele. E se eu conseguir pagar, se não, dane-se. O mundo espiritual também tem um cartão de crédito. Só que esse primeiro você tem que trabalhar para ter crédito para depois poder usar. Porque se você não trabalhar, você não vai usar o cartão espiritual, de crédito espiritual. Porque você não tem crédito para usar. E aqui na Terra é o contrário. Eu ganho os créditos e depois vou ver se eu vou pagar. E se vou pagar. Vamos adiante? 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Quer dizer, o trabalho remunerado que Kardec queria saber? E a resposta, não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil e é um trabalho. Né? Aqui justamente ele diz, o espírito trabalha como o corpo. Lembram que o corpo físico, as células também trabalham para manter o equilíbrio, a harmonia do nosso organismo, mas também o corpo exerce uma atividade física aqui na Terra. E o espírito também trabalha do lado de lá, mas não é só a remuneração material. Você sentar e ouvir alguém desabafar, emprestar os ouvidos para alguém desabafar, é um trabalho. Eu estou trabalhando a minha paciência e ao mesmo estou trabalhando para auxiliar alguém poder ficar mais tranquilo, mais calmo, mais tolerante, poder encontrar uma luz na sua jornada. Então as atividades, por mais simples que sejam, aos olhos da espiritualidade maior, é um trabalho. O trabalho de me melhorar, né? Poder adquirir a coragem de olhar no espelho e identificar os nossos defeitos, olhar no espelho e identificar as nossas imperfeições, os nossos vícios,
e começar a trabalhar um de cada vez e não todos ao mesmo tempo, porque nós não vamos conseguir. Conheço uma pessoa, por exemplo, que ela resolveu pelo mais simples. Ela olhou no espelho, enumerou aqueles que ela conseguiu enumerar, porque muitos defeitos e imperfeições, às vezes, nem mesmo nós aceitamos que as temos. Então, as que nós aceitamos, ele começou pela mais simples. Eu falo palavrão e a partir de hoje vou começar a me policiar a não falar mais palavrão. Por que começar pela mais simples? Porque é a mais fácil de nós conquistarmos. E isso dá combustível para que nós continuemos nessa reforma íntima, que também é um trabalho, figuradamente e alegoricamente falando. Dá trabalho de mudar. Portanto que muitas pessoas dizem, eu sou assim, vou morrer assim, ponto final. Parabéns, vai ser infeliz. Porque o mundo foi feito para evoluir. Nós fomos feitos para evoluir. E deixar certos hábitos, certas manias de lado, dá trabalho. O item 676. Porque o trabalho é imposto ao homem é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Aqui diz, né? O trabalho é uma expiação, ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a inteligência. Por que o trabalho às vezes é uma expiação? Numa outra vida, eu fui imperador. Eu fui rei. Então todos os meus desejos e as minhas vontades eram acatadas. Eram obedecidas. Porque se não obedecessem, iam para a forca. Ou para a guilhotina, ou para o Coliseu, jogado aos leões. Então, a minha vontade e o meu desejo sempre eram respeitados. Mas como Deus tem leis perfeitas, e uma delas é a lei da reencarnação também, e a lei da ação e reação, da causa e efeito, tudo que eu jogo para o universo me devolve. Se eu abusei do meu poder para simplesmente satisfazer as minhas vontades e não do povo, e o bem-estar do povo e das pessoas, e aí nós vamos ver essa história nos livros de Chico, que justamente conta a história do mentor dele, Emmanuel, que são 2 livros, há 2000 anos e 50 anos depois, que conta a história desse senador. Que na primeira ele vem como senador, com poder, pode mandar, a sua, como se diz, seu desejo era obedecido, sua vontade era obedecida, só que ele desencarna, ele não vive para sempre. O corpo físico, ele tem uma data de validade, mas como o espírito é imortal, ele volta 50 anos depois como escravo de uma galé, que é aqueles barcos que se usava a remo. E ele passa praticamente uma reencarnação toda como escravo. Por isso que o trabalho é uma expiação em muitos casos. Para adquirir inteligência, para que ele adquira nessa reencarnação humildade e simplicidade. Mas, se ele não for resignado, pode piorar mais ainda, porque pode desenvolver nele
ódio, raiva, indignação, rebeldia. Por que eu estou aqui hoje? Eu gostaria de estar num palácio, gostaria de ter uma vida linda, maravilhosa, estou aqui hoje. Então, se nós que vemos a casa espírita e começamos a adquirir o conhecimento da doutrina espírita, uma coisa fica muito clara para nós: tudo na vida passa. Tudo nessa vida carnal, nessa vida material, é temporário, é passageiro. Então vamos tirar, por mais que a situação, e é fácil estar falando, mas eu sei que é difícil estar sentindo isso na pele, por mais que a situação possa ser desagradável, dolorosa, e muitas vezes nós não tenhamos uma luz que nos guie, vamos ter a resignação e tentar tirar algo de bom dessa experiência. Como os antigos também diziam, se alguém lhe der um limão, faça uma limonada. E não coma o limão cru, enfim, sozinho. Ajunte a ele água e açúcar para que ele fique melhor. Então, se nós temos que passar por situações desagradáveis, cabe a nós acreditarmos não, confiarmos em Deus. Porque tudo passa. E principalmente vai passar o mais rápido possível se eu for resignado e tirar a lição daquela situação. Porque enquanto eu não tirar a lição daquela situação, vai demorar para passar. Porque tem algo para eu aprender na situação que eu estou passando. Às vezes ela pode se prorrogar por teimosia minha, simplesmente teimosia de não aceitar o que está acontecendo. Onde se eu aceitasse, usasse de resignação, paciência e, como nós abrimos hoje, amor, talvez ela duraria menos. Me perdi agora. Secretários e secretárias? 677. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas seu trabalho, com sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que, no homem, ele tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendendo o fim a que se propõe trabalhando. Mas eles são inconscientemente e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador. E seu trabalho não concorre mesmo ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Então, aqui faz uma referência, por exemplo, até os animais trabalham. Vamos pegar, por exemplo, tomar como exemplo, uma águia que acorda de manhã cedo. Qual é o trabalho que ela tem? Conseguir comida para se manter. Outro, fazer um ninho para que, através da procriação, a sua espécie continue, como se diz, viva, vivendo, existindo. Não entra em extinção, né? Não entra em extinção. Esse é o trabalho de uma águia. Todo dia a mesma coisa. Se nós somos espíritos imortais e aprendemos com a doutrina espírita
que o espírito foi criado da fase mineral, passou pela fase vegetal, pela fase animal, elemental, para depois se tornar um espírito hominal, então nós que hoje somos espíritos hominais, passamos também pelas fases de espíritos animais. Então cada animal tem o seu instinto, sua característica, sua maneira de agir. E esse processo, ao longo dos milênios, foi aperfeiçoando o espírito e dando condições ao espírito para que ele assumisse um corpo físico e tivesse condições mais amplas de se conduzir aqui na Terra do que o animal que vem limitado dentro dos seus instintos. Então nós, seres humanos, nós trabalhamos para sobrevivermos, termos conforto e ao mesmo tempo desenvolvermos o planeta Terra tecnologicamente e moralmente. Isso está muito bem claro desde a criação do homem das cavernas. À medida que o homem, o espírito foi evoluindo em moralidade, até o corpo físico foi se tornando cada vez mais belo, mais bonito, mais agradável de se olhar em relação ao homem das cavernas. E aonde nós podemos chegar? Então a lei do trabalho tem essa importância na nossa vida. Quem está em depressão é porque não trabalha, não se ocupa com nada, porque não concorda com essa vida. Porque normalmente quem está em depressão, ele pensa o seguinte: se o mundo não é como eu não quero ser como o mundo e não vou interagir com o mundo. Porque eu quero o mundo do meu jeito. E ele nega Deus e nega o mundo. Então, a vida faz sentido para nós se ela estiver envolvida com outras vidas. Se eu trabalhar em benefício de outras pessoas, seja para adquirir uma remuneração financeira, ou seja para auxiliar pessoas a poderem ficar em bem consigo mesmo. Seja na alma, seja com o corpo físico. É isso que a lei do trabalho quer trazer para nós, para que nós possamos nos mexer e não ficar estacionados, não ser ociosos, preguiçosos e querer que simplesmente os outros trabalhem para mim. Que rei está falando alto dentro de mim nessa hora? Que imperador está falando alto dentro de mim nessa hora? Querendo que os outros façam tudo por mim e eu não retribuo em nada, nem mesmo com um belo sorriso e um belo bom dia, que seria o mínimo que nós poderíamos fazer pelo próximo. Dar um sorriso e um bom dia já é um trabalho. Acho que dá tempo. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creais que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Olha o trabalho que o homem das cavernas tinha para conseguir colocar comida na mesa, que nem mesa tinha. E o trabalho que nós temos hoje para colocar comida na mesa.
Então, à medida que o ser humano vai evoluindo moralmente, eticamente, e não é tecnologicamente, porque a tecnologia ela é permitida nós desenvolvermos ela à medida que o ser humano vai evoluindo moralmente. Porque imagina o homem das cavernas ter a tecnologia que nós temos hoje. O que ele faria com o planeta Terra? Sendo que ele, na época, era um homem primitivo e predominava somente o mal nele. Quantas vezes ele já não teria destruído o planeta Terra? Com bombas, com guerras. Quantas vezes ele teria quebrado o planeta Terra ao meio? Se ele tivesse a tecnologia que nós temos hoje. Sendo que ele, na época, era um ser primitivo e predominava somente o mal. Não tinha nada de bom, nada de bem, nada de generoso. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo moralmente, em amor, em respeito, em fraternidade, em caridade, a espiritualidade maior permite que novas tecnologias sejam descobertas e desenvolvidas. Pois ainda existem pessoas que acreditam que o planeta Terra só se desenvolve tecnologicamente. E acham que amor, respeito, paciência, tolerância, fraternidade, isso não vale nada. O que vale é o que o dinheiro pode comprar, pagar. Então, à medida que os mundos vão se tornando cada vez melhores no bem, deixando para trás o mal, menos trabalho braçal nós precisaremos fazer. Mas existe um outro trabalho, o trabalho de se preocupar com o próximo, com a tristeza do próximo, com o medo do próximo, com as suas culpas, seus remorsos, pois os espíritos benfeitores, os espíritos de luz, braçalmente falando, não trabalham mais. Mas se nós analisarmos o nosso íntimo, que nós carregamos, e não estou apontando o dedo para ninguém, mas que cada um faça uma introspecção, olhe para dentro de si, quanto trabalho o nosso anjo da guarda vai ter conosco e tem conosco? E quanto trabalho ele teve para nos trazer para a casa espírita? Quantos obstáculos talvez ele colocou na nossa vida para que nós pudéssemos procurar a casa espírita e pudéssemos abrir a nossa consciência sobre as leis divinas? Pois muitas vezes um pneu furado não significa um castigo. Um pneu furado numa viagem pode ser muitas vezes uma proteção contra um acidente maior que poderia causar lá na frente. E quando fura um pneu, a primeira coisa que nós fizemos é começar a esbravejar. Isso é coisa do meu obsessor, eu estou obsediado? Não, às vezes é o anjo da guarda que está te protegendo. E você que está nesse momento sendo ingrato com ele. Pois se você seguisse viagem em frente, talvez um caminhão te pegaria no meio e te reduziria uma caixinha de fósforo. Então é isso que o Espiritismo quer trazer para nós, para que nós possamos ampliar nossa visão sobre tudo o que acontece à nossa volta. Vamos fechando então os olhos, relaxando, começando respirando bem fundo, aquela puxada, enchendo o pulmão, trazendo para dentro o ar, soltando com calma, sentindo ele, puxando novamente, sentindo a musculatura relaxar.
vai se abrir para a parte espiritual agora de uma forma mais focada, agradecendo e sentindo a presença dos nossos amigos do lado espiritual que vão chegando e vão derramando sobre nós o remédio que precisamos, sentindo a limpeza, sentindo cada palavra dita atravessada ou recebida atravessada do dia, aquele ato, aquele comportamento, aquele olhar que a gente às vezes não queria ter feito para o outro, se perdoando, deixando essa limpeza aí. Vamos começar então a relaxar, visualizando uma luz lá longe, e ela se aproximando devagarzinho, nos cobrindo, nos abrindo, nos fazendo sentir uma vibração que é agradável, nos soltando, aceitando esse amor, aceitando essa tranquilidade. E essa luz vai vindo, vai se aproximando, e ela vai representando e trazendo um reflexo. Um reflexo daquele canal, daquela indivíduo com o qual nós mais podemos aplicar o amor nesse momento. Um reflexo de nós mesmos. Vamos nos olhando, vendo cada parte de nós, não só física, mas de como somos em íntimo, nossos traços, nossa personalidade. E sem ignorar tudo aquilo que podemos melhorar, que podemos aprimorar, vamos reforçar e olhar tudo de bom que tem em nós. Aquela nossa energia boa, aquilo que nós somos bons, reforçando isso, como se fosse o nosso combustível. Vendo essa luz ficando mais forte e, ao mesmo tempo, nós mesmos vamos contribuindo com a nossa luz. De todos aqui, como uma corrente. Cada um com a sua energia, cada um com a sua individualidade, com o seu jeito de amar, com o seu jeito de demonstrar afeto, preocupação, fraternidade. Vamos alimentando um grande círculo de luz, radiante, vendo esse círculo sendo reforçado também com a energia dos mentores que estão ao nosso redor, fortalecendo, nos ensinando. E aos poucos, essa energia vai sendo direcionada para aqueles que mais precisam. Vamos começar visualizando essa energia chegando no caderno de radiação, onde cada um aqui escreveu um nome, ou mentalizou um nome no começo, ou mais nomes, sejam encarnados ou desencarnados. Vamos vendo essa luz chegando neles, e tudo aquilo de bom que a gente tem em nós mesmos, vamos visualizando isso fortalecendo neles também, dividindo, pois dando não acaba, nós dividindo não nos deixa com menos, ele se amplifica, se multiplica. Que essa energia também possa chegar naqueles que estão passando por um processo de cura muito intenso. E cura pode ser de diversas formas, seja no âmbito físico, emocional, mental, espiritual. Que essa energia possa chegar como bálsamo, como um frescor de um novo sopro, edificando essas pessoas, edificando esses espíritos, que possam transcender, chegar àqueles que estão desencarnados há muito tempo e talvez nem se deram conta, que nem entenderam o que aconteceu e que estão de alguma forma presos a um sofrimento, a algo material que daqui de cima é tão
também receber essa cura, que a nossa cura possa ser a cura também deles. Vamos visualizando também essa luz radiante chegando nos hospitais, chegando nas pessoas que estão, seja em UTI, seja no quarto, que estão se recuperando. Que essa energia possa chegar e, se não for do trajeto, da jornada dessas pessoas, que a cura física aconteça, que ela possa acontecer em outra instância, que ela possa edificar, e que como espíritos, jornada espiritual, essa cura aconteça da forma mais essencial, da forma mais pura que possa acontecer. Vamos sentindo também essa energia, visualizando ela espalhando para todos os campos, para todos os necessitados, aqueles que, até mesmo aqueles que falta tanto amor que não se veem nem merecedores dessa energia, que eles possam se abrir, que eles possam se sentir merecedores como nós, que eles possam se sentir aptos e capazes de se melhorar através do amor, através do trabalho pessoal, do autodesenvolvimento. E conforme vamos visualizando essas pessoas sendo abrangidas por essa luz, que nós também vamos vendo essa luz transcendendo, nós recebendo essa luz. Vamos vibrando para aqueles que precisam de proteção em situações vulneráveis, aqueles que estão em sofrimento por causas que talvez não sejam nem plausíveis agora, seja por crises políticas, seja por estar faltando alimento, mas que de alguma forma essa energia possa repercutir, possa chegar até essas pessoas. Pois nós temos essas coisas, não nos faltam essas coisas. E isso nos engrandece, isso nos faz sentirmos gratos, e que essa gratidão possa repercutir, possa chegar em outras pessoas também. Nesse momento, então, vamos também chamando os nossos amigos da casa, os nossos obreiros, para fazer a parte do passe coletivo, abrindo, sentindo essa energia que está fluindo, que está no ambiente, que cada um de nós possamos ser como prismas, refletindo a luz do outro, passando por quem está diante, para quem está do lado, encontrando aquilo que viemos em busca, que estamos de alguma forma fazendo aqui nessa jornada. Sabemos que é só uma passagem, que é só uma etapa de uma grande tarefa. E ainda que para aqueles que talvez nem saibam exatamente o que estão buscando, que esse possa ser um momento de clareza, de entender o que realmente reverbera e conversa dentro de nós, pois esses são os grandes norteadores, os grandes indicadores do que nós buscamos, do que nós estamos fazendo aqui, sem pretensão de fazer uma missão grandiosa a nível global, a nível universal, entendendo a grandiosidade e a nobreza de também fazer uma missão que pode ser de uma forma pequena, mas ao mesmo tempo grande, seja num grupo de família, seja em uma amizade, seja num trabalho, às vezes em coisas sutis que, para quem convive conosco, para quem cruza o nosso caminho, pode ser transformador, sem trazer responsabilidade, sem trazer nenhum mérito disso, mas se alegrar pela alegria dos outros. Que essa energia possa continuar fluindo não só nesse momento, não só nos momentos de estudo, não só nos momentos de quartas-feiras que estamos aqui, mas que cada um possa, no dia a dia, reconhecer o potencial de se transformar e ver o entorno sendo transformado, sendo exemplo, às vezes, até no silêncio, só numa atitude, só num sorriso,
num bom dia, sendo cura da forma mais simples, mas ao mesmo tempo da mais forte, da mais honesta. Que possamos reconhecer e abraçar essa nossa potência, essa nossa possibilidade, que Deus nos permite isso, que a espiritualidade está conosco, segurando a nossa mão nessa jornada para que possamos seguir, nos aperfeiçoando e sendo, de certa forma, exemplo. Possamos realmente vibrar isso, receber essa energia e amanhã, num novo dia, acordar querendo dividir ela com quem quer que seja, com quem quer que cruze o nosso caminho. Nos segurando essa energia, sentindo por esse momento e agradecendo.